Bom, agora que a gente apresentou eh, a definição da internet de todas as coisas e os protocolos que vão ajudar a essa ideia a funcionar de fato no mercado, a gente vai começar a entrar agora nas propostas da Cisco, né, para revolucionar, digamos assim, o uso dessas tecnologias. Bom, inicialmente vamos falar um pouco do que é o cloud, né? Que é a solução para armazenar em massa, armazenamento em massa de dados produzidos por computadores e enviados para servidores de alta capacidade. É, Essa tecnologia já é bastante usada. Nós usamos constantemente a questão da nuvem, né? Para guardar dados na web. E aí tem uma série de questões de segurança, enfim, a comodidade de você ter acesso em vários lugares. Então, o cloud também vai servir, já está servindo para a ideia da internet de todas as coisas. Mas qual o problema? Com a Big Data, ou seja, a quantidade enorme de dados que são produzidos, como ter banda suficiente de internet para transmitir ou receber quantidades gigantescas de dados de grandes servidores. É, a questão é o seguinte: imagina que eu tenho uma quantidade enorme de dados produzidos não por um dispositivo, mas por bilhões, milhões de dispositivos conectados à internet. Como é que a cloud vai dar suporte a vai abarcar essa quantidade enorme de dados indo e voltando, né, de dispositivos para humanos, dispositivos para dispositivos? Isso é um problema, porque nós estamos falando de cloud, e cloud são servidores de alta capacidade. Nós precisamos de uma coisa que seja não seja cloud, mas também não seja local. E aí começa a entrar a proposta da Cisco. Então, a solução seria desenvolver uma solução para ajudar as empresas a lidarem melhor com grandes quantidades de dados, aí chamada de Cisco IOX, né? Eu vou definir essa Cisco IOX já já. Essa tecnologia agrega capacidades computacionais distribuídas nas bordas das redes. Clientes de todos os segmentos e fornecedores poderão desenvolver, gerenciar e executar aplicações de software diretamente, incluindo roteadores, switches e câmeras de vídeo IP. Então, aí entra a proposta da Cisco, que é combinar esses endpoints, né, esses terminais, plataformas e fluxo intenso de dados. A questão é o seguinte: a Cisco IOX é uma nova arquitetura onde cada roteador ou equipamento de rede ganha poder computacional para dividir com a nuvem o poder de processamento de um serviço. Então, a ideia seria: estamos produzindo uma quantidade enorme de dados e a nuvem não vai ser capaz de suportar esse tráfego enorme de dados em vários dispositivos. Daí vem a ideia do Cisco IOX, né? Que é criar uma arquitetura nova nos próprios roteadores, ou seja, nos endpoints, né? Nos computadores de borda, equipamentos de borda, para que eles também possam ganhar poder computacional e dividir com a nuvem a questão do processamento de um serviço e, consequentemente, o processamento de dados. O que deve ser selecionado, o que deve ser importante para ser armazenado. Aí é o X da questão. Nós não vamos jogar na nuvem uma quantidade exorbitante de dados. Nós vamos passar essa quantidade exorbitante de dados para essa nova arquitetura, né, nos roteadores, switches, plataformas, enfim. E eles vão ter poder computacional para separar
o necessário, o importante e que deve ser armazenado. Aí que está a grande charada da ideia da Cisco. Só que essa arquitetura tem 6 elementos tecnológicos críticos que, quando combinados, devem dar suporte a essa arquitetura, capaz de reduzir as complexidades da internet de todas as coisas. A primeira delas é a conectividade de rede. Então, esse pilar inclui roteadores, switches e produtos sem fios, disponíveis de forma robusta ou não. A ideia da Cisco é que esses roteadores, esses equipamentos, né, eles tenham conectividade total com a rede e mais, que eles tenham a decisão, eles possam receber esses dados e ter poder computacional para selecionar o que é importante. Então, o primeiro pilar, primeira importância é a conectividade de rede. Senão, não tem internet todas as coisas. Bom, o segundo é o fog computing. Daí é que vem a ideia dessa arquitetura, dessa terceira camada. Então, nós temos os computadores que hoje conversam com a nuvem. Aí teria o fog, que seria uma névoa. Névoa, a ideia de névoas é de que é uma coisa intermediária entre o que está no chão e o que está na nuvem. Então, fog computing é uma infraestrutura de computação distribuída para a internet de todas as coisas que estende a capacidade computacional, movendo a inteligência até a borda das redes. Ou seja, switches, roteadores, eles vão usar o fog computing. Eles vão ser o fog computing, vão ser aqueles que estão na névoa, vão ser os intermediários entre os produtores, os devices, né, os dispositivos, produtores de dados e a nuvem. Então, Fog ela permite que os clientes façam análises e gerenciem dados localmente, e assim tenham insights imediatos com essas conexões. A ideia é que, como eles têm poder computacional, eles vão poder tomar decisões também. E essas decisões são configuradas, né, por clientes que configuram esses roteadores. Então a Cisco prevê que 40% dos dados criados a partir do IoT serão processados na Fog até 2018. Então é uma tendência, como a gente viu no gráfico anterior, enorme de processamento que só vai aumentar agora, porque todo dispositivo, qualquer coisa que você imagina que tenha numa casa, no carro, num condomínio, numa cidade ou num país, vai ter conectividade com a internet. Mais de 25 produtos da rede Cisco estão habilitados para trabalhar com a plataforma de Fog Computing ou processamento de dados do Cisco IOX. É uma aposta grande que a Cisco está fazendo em lançar esses equipamentos no mercado, tendo como base a tendência da internet de todas as coisas. Ainda sobre Fog, transformar dados em informações na borda da rede através de uma API aberta, como eu falei, é configurável por clientes, né? Eles podem definir o que é importante e o que não é importante, regras que podem definir dados importantes ou não. Então essa API possui serviços core de aplicação e um framework de desenvolvimento que dá suporte às aplicações. Então quais são as vantagens da computação Cisco Fog? É um portfólio expandido com unificação de infraestrutura. A Cisco, a gente vai ver uma imagem mais à frente, mas ela tem a estrutura, um portfólio, um conjunto de equipamentos para dar suporte, dar infraestrutura a essa ideia. Isso é uma vantagem, porque você tem N funcionalidades agora e N dispositivos que vão dar suporte a essas funcionalidades. Então, esses dispositivos podem ser distribuídos em grandes áreas, incluindo ambientes agressivos ou pesados, né, tais como estradas, ferrovias, veículos em trânsito, etc. Gerenciamento de dados na nuvem com Fog.
O serviço de dados do Cisco Fog permite gerenciar dados na internet de todas as coisas com base em políticas. Então, como é configurável, um cliente que usa um equipamento desse, ele pode definir políticas também. Então, pode-se aplicar regras para limitar, controlar e padronizar dados produzidos pelos dispositivos. É quase um firewall, né? Que tem um conjunto de regrinhas e essas regrinhas vão deixar ou não passar. Então, no caso aqui, essas regrinhas vão definir o que é ou não importante. Dados sensíveis são coletados, armazenados e analisados na borda, enquanto os dados menos críticos são enviados à nuvem para análise histórica. É aquela história, dados que não seriam menos críticos, mas dados que passam facilmente pelas regras, pelas políticas, né, definidas e que são de fato importantes, vão ser armazenados na nuvem. Então seriam mais críticos, né? E aqueles que merecem uma análise, aí sim, eles ficam ainda sendo tratados na borda. Redundância e tolerância a falhas. A FOG pode aumentar a confiabilidade e a disponibilidade de aplicativos e dados na internet de todas as coisas. Imagina que uma nuvem, né, um conjunto de servidores na nuvem caia. Enfim, você tendo N dispositivos, equipamentos, né, que possam ter poder computacional, armazenar esse conteúdo e possa prover para usuários e para dispositivos, você diminui bastante o risco da falta de disponibilidade. E além da confiabilidade pelo fato de você ter você poder configurar corretamente, e aí tem de ser corretamente, né, para que os dados de fato sejam confiáveis. Então é melhor que você tenha vários dispositivos utilizando, provendo disponibilidade do que apenas uma cloud lá que possa, sei lá, cair, enfim. É melhor ter vários dispositivos do que apenas confiar em um conjunto de servidores ou um servidor. Então, servidores Cisco, switches e roteadores empregam alta disponibilidade de tecnologia para criar resiliência em toda a rede, escalando rede com milhões de novos terminais e aplicações. Então, a disponibilidade é um objetivo também desse portfólio de equipamentos da Cisco. E se você tem vários equipamentos, óbvio, você vai ter um risco menor da falta de disponibilidade. Então, mais agilidade e inovação. Serviços de dados FOG podem aumentar as oportunidades de receita, acelerando o desenvolvimento de novos serviços. Imagina que eu tenho uma quantidade enorme de dispositivos agora na internet. Quantas oportunidades, quantas ideias, quantas novas tendências, né? novas criações podem ser realizadas na internet com novos dispositivos. Semelhante rapidamente como uma casa, uma automação residencial, né? Quantas funcionalidades novas você pode ter com esses dispositivos conversando entre si. Enfim, dispositivos de rede Cisco permitem que os dados sejam armazenados, analisados e informados à fonte, eliminando a latência inerente a modelos na nuvem. Então, além da disponibilidade e confidencialidade, eles também podem conversar entre si, né? E analisando e informando dados. E isso também reduz o consumo de rede da nuvem. Mais segurança se estende a partir da nuvem para o FOG, ou seja, a segurança não é apenas do dispositivo para o FOG, para os endpoints, mas do endpoint para a nuvem. Então, existe segurança nos dois pontos aí das três camadas, né?